Good morning! E seja bem-vindo para mais este episódio de Levando Meus Filhos para a Escola com Braden. Estou aqui dirigindo, acabei de deixar eles na escola, na verdade. E eu queria compartilhar algo com vocês a respeito de inglês e o que chamamos de mindset, que é a perspectiva, ou o seu foco a respeito de aprender o inglês. Então muitas pessoas vão e têm essa ideia de, eu vou fazer 15 minutos de aula e aí eu vou conseguir falar o inglês fluentemente pro resto da minha vida. E eu posso te dizer com 100% de certeza que isso é impossível. Você nunca vai conseguir falar inglês desta maneira. Do zero, vou assistir uma aula por 15 minutos e eu vou ficar fluente. Yay! Não, isso não existe, tá? Aprender qualquer coisa leva muito tempo. E aprender inglês, que é uma coisa gigante, leva também muito tempo. Tem maneiras de acelerar esse processo, mas não tem como fazer instantaneamente. A ideia de Matrix, né? Você coloca o computador dentro do cérebro e pim, você aprendeu tudo, não existe. Tá? Talvez um dia, mas ainda não existe. Não dá. Então, por enquanto esperamos esse tipo de tecnologia existir, o que vamos fazer? Quais são as nossas opções? Então, aprender inglês tem dois lados, e muitas pessoas esquecem disso. Que você tem o lado cerebral, que é o lado de aprender, de entender, de ter na sua mente o conceito de o que significa essa palavra, como estruturar essa frase, a gramática, o fluxo da pronúncia e onde colocar sua língua para poder fazer tal som. Isso é um lado, tá? O conceito, a concepção de fazer isso. Ou seja, as regras. Você entende cerebralmente as regras. E para a maioria das disciplinas, como geografia, matemática, engenharia, isso é tipicamente tudo que você precisa. Você precisa do conceito, você precisa entender a ideia e onde estruturar isso tudo, né? Porém, em inglês é diferente, língua é diferente, né? Quando você está aprendendo inglês, você tem esse lado de entender o que está acontecendo e as regras e a estrutura, etc. Porém, você tem também o lado físico, que é os músculos, a estrutura dos lábios, a estrutura, tem muito balanço aqui, né? Esse lado, né, de aprender o inglês é algo que muitas pessoas esquecem. Eles querem que tudo seja cerebral, mas isso não existe isso no inglês. E você tem esses dois lados, você precisa aprender os dois. Então, superficialmente, talvez isso pareça que você precisa aprender duas coisas ao invés de uma, mas na realidade isso é uma parte muito boa, né, do inglês, que você, na verdade, precisa usar suas capacidades naturais para poder aprender essas duas coisas. Porque diferente de geografia, ou diferente de matemática, ou de cozinha até, ou culinária, ou mecânica, ou esse tipo de coisa, inglês ou língua tem uma parte do seu cérebro que é dedicado a exatamente isto. Ou seja, você tem uma capacidade para aprender inglês muito, muito, muito maior do que aprender a cozinhar, ou aprender a dirigir, ou aprender computadores, ou até aprender a jogar videogame. Qualquer uma dessas coisas, sua capacidade de aprender inglês é vezes maior do que sua capacidade de aprender esses outros tipos de coisa. Tá? Isso é importante, isso é difícil às vezes para as pessoas aceitarem. Eu lembro uma vez
eu estava com um outro professor dentro da faculdade e estávamos conversando lá, e ele especializa nos assuntos de como estruturas do cérebro, né, relacionado a línguas. Ele falou, é verdade, né? Chamamos de Broca's Area, né? A área de Broca, né? O Broca era o nome da pessoa. E essa pessoa fez vários testes, vários exames de cérebro das pessoas, e dá para ver com como que chama? Não é raio-x, mas a ressonância magnética. Não sei qual é a maneira mais curta de falar isso. Mas usando essa ressonância magnética, você consegue ver que a estrutura dentro do cérebro é consistente quando se trata de língua. Porém, quando se trata de outros assuntos, outras partes do cérebro são usadas. Mas língua, falar inglês, conversar, entender, estruturar a boca para comunicar sentido, etc., tem uma área do cérebro dedicada para somente isto. E não tem isso para engenharia, não tem isso para astronomia, não tem isso para biologia. Não existe. É uma parte do cérebro que é para isto. De fato, todos esses outros lados ou partes de conhecimento que temos no mundo moderno depende desse lado do seu cérebro que processa o inglês ou o português, no caso. É fundamental para entender o mundo ao seu redor, esse lado do seu cérebro. Então, o que você precisa fazer, na verdade, é saber disso, esse é o lado cerebral, teoria, regra, né? Existe essa regra na vida. E o que você pode fazer com isso? Por saber disso, o que você pode fazer, né? E ele falou, basicamente, se colocar em situações reais com pessoas que estão falando de verdade, você vai aprender mais rápido, porque é ao redor disto, situações reais, que essa parte do seu cérebro se desenvolveu. Então, está esperando esse tipo de coisa, esse tipo de informação para poder aprender a língua. Ou seja, invertendo, comprar um livro de inglês, ou comprar um dicionário, ou comprar como é que chama? Séries de áudio, né? Alguma coisa que é super simples para poder aprender inglês, não é suficiente, porque o seu cérebro precisa de mais informação, entendeu? Não é que o livro é tão complicado, entende isso? É que o livro não é complicado o suficiente para o seu cérebro entender e processar. É muito interessante que você consegue entender, mas quando a informação, o ensino que é te dado é simples demais, você não vai conseguir entender, né? Não é que inglês é difícil demais, é que você está sendo ensinado de uma maneira simples demais e por isso você não consegue aprender. Interessante, né? A perspectiva de ver. E é esse tipo de coisa que eu incluo dentro do meu curso, o curso completo de inglês, né? Que vocês podem ver por aqui. Eu quero realmente que vocês entendam que tem como aprender de casa, porém você precisa de mais informações do que a maioria desses cursos estão te dando. E por isso eu criei o curso, porque eu vi tantas coisas, tantas falhas em outros cursos. Já comprei muitos cursos de inglês de outros professores para poder ver. Como você ensina isso? Como você ensina aquilo? Eu já vi muitas coisas erradas, muitas coisas que quebram realmente as regras do inglês, muitas dicas de pronúncia que não estão certas. Ninguém fala dessa maneira. Só falando, né? A palavra Apple não existe no inglês. A empresa Apple não existe. O nome da coisa é Apple. Apple, a empresa Apple. iPhone é feito pelo Apple, a empresa Apple. Então, por favor, corrija sua pronúncia e corrija todo mundo lá no Brasil que para poder falar Apple, porque precisa ser Apple. Mas é uma coisa tão simples para poder
corrigir é aprender, porém quando você está aprendendo de alguém que não morou tanto tempo nos Estados Unidos, ou não é nativo, ou tem um certo desafio já com a pronúncia do inglês, é muito importante achar alguém que é nativo para poder ajudar, principalmente na pronúncia. Tem muitas pessoas que não são nativos, que são excelentes professores. Eu fiquei muito impressionado comprando os cursos de outros professores. Tem muitos professores excelentes, sem dúvida. Porém, no assunto de pronúncia, há uma grande falha com os outros professores. Então, por isso eu criei o curso, para poder te ajudar com a pronúncia, com o vocabulário, de uma maneira estruturada e feita para o seu cérebro. Tem certas coisas que vão ser super fáceis e parecer simples demais, e outras coisas que vão parecer complicado demais, porém sua mente, seu cérebro vai conseguir processar e você vai aprender muito rápido com o meu curso, que você não vai conseguir com os outros cursos. Mas, independente, meu curso, outros cursos, outros professores, outros jeitos, etc., você precisa fazer as duas coisas. Você precisa entender regras, a estrutura e entender a prática e a musculação da sua boca, da sua língua, dos seus lábios, etc., para poder fazer os sons e entender. E com essas duas coisas, você vai lembrando dessas duas coisas e de propósito, estudando essas duas coisas, você vai conseguir aprender muito mais rápido, muito mais facilmente desta maneira. Então, obrigado e tenha um ótimo dia e até a próxima. Tchau!